Você consegue ver os sinais de Deus indicando para você qual o caminho, qual a estrada, qual a verdade? Queridos irmãos e irmãs, presentes aqui no nosso santuário, você que nos acompanha de casa e você que vai ouvir esta pregação, veja que nós estamos em uma playlist nova, Estudos Bíblicos do Ano Litúrgico C. Esta é a primeira pregação de todo um ano de estudo que nós teremos. Finalizamos o domingo passado com a festa de Cristo Rei, o Ano Litúrgico B, onde estudamos o Evangelho de São Marcos. Estamos começando hoje o Ano Litúrgico C, que é o Evangelho de Lucas. Aqui no nosso santuário, nós temos há anos esse costume de deslocarmos a pregação da missa para o final, para que nós tenhamos um tempo um pouco maior à palavra de Deus. Precisamos dedicar tempo para estudarmos e entendermos esta palavra. Estamos, meus irmãos, como certamente todos o sabem, começando o tempo do Advento. Advento é um presente, é um retiro espiritual que a igreja nos concede. Veja na sua vida, não precisa olhar só para a igreja não, veja na sua vida, tudo aquilo que é importante requer preparação. Tudo aquilo que é feito de qualquer jeito, começa de qualquer jeito, termina de qualquer jeito. Veja alguém que está sonhando em passar numa faculdade de medicina, arquitetura ou qualquer outra. Se essa pessoa vai para fazer a prova lá de cara limpa. Não, a pessoa tem um grande período de estudo, até o próprio Enem. Então, quando nós queremos vencer na vida, nós temos que preparar. Tem que ter preparação. Eu conheço casais que vão se casar este ano que vem, 2025, no final do ano, já estão se preparando. Já fecharam o buffet, já olharam flores, já marcaram a data da igreja, para não fazer nada na última hora. Então aquilo que é importante para nós requer preparação. Você que tem um problema de saúde e que vai ser operado, quem é que chega no médico, o médico fala, olha, já pode deitar aí que nós vamos te operar agora. Não, não é assim que funciona, a não ser que seja uma cirurgia de urgência, mas na maioria dos casos, você tem inúmeros exames para preparar, exames pré-operatórios, quase que o pessoal divina do avesso, faz tudo quando é exame, olha, a hora que está tudo certo está tudo preparado. Então nós vamos preparar a sala cirúrgica e a sua cirurgia tal dia, tal hora. Não coma isso, beba, é assim ou não é, gente? Por quê? Porque tudo que é importante requer preparação. A igreja, ela vai olhar para o Natal de Nosso Senhor, o mistério da encarnação, e é muito, muito importante, que a igreja vai nos dizer, então não podemos celebrar de qualquer jeito. Precisamos de um tempo preparatório. Como que se chama este tempo? Advento. Vem do latim advenire. Ad é perto, venire, que vem. Advento é o tempo de preparação para aquele que vem para perto. A visita de Deus, Emanuel, Deus conosco. São 4 semanas de preparação. E é muito fácil você descobrir quando começa o advento. Você pega o dia do Natal e conta 4 domingos antes. Esse primeiro domingo é o primeiro advento. É esse que nós estamos. No ano C, este ano, é interessante as leituras, porque você não vê falando de Natal. Você não vê falando não, ele fala sobre o fim dos tempos, sobre os sinais que acontecerão no mundo. É uma característica do ano C, nos mostrar que este mundo passa e que nós devemos buscar as coisas que não passam. O salmo lido na missa, o Salmo 24, aqui fica a minha sugestão, será a minha, que seja também a sua, a oração para o tempo do advento. Ô padre, a igreja não tem uma oração para a gente rezar no tempo do advento? Tem, é o Salmo 24, que está no folhetinho de vocês. Olha se tem salmo mais bonito neste tempo preparatório ao Natal. E aqui eu quero abrir um parêntese, gente. Por que é bom a gente se preparar bem para o Natal? Para agregar aquilo que é próprio de um Natal festivo, sem deixar de fora aquilo que é o essencial, a vinda do Senhor. Então que na sua casa tenha ceia, que na sua casa tenha um amigo oculto, que vocês se reúnam, mas que Jesus não fique de fora. Ele é a razão desta celebração. Mas não basta celebrar Jesus se nós celebramos um pouco míope, um pouco sem foco. Não estou aqui falando o nome, mas pelo amor de Deus, né, gente? Há certas coisas que se o mundo faz,
é uma papagaiada, uma presepada, mas aí é eles lá. Agora, você trazer isso para dentro da igreja, aí é um pouco complicado. Nós, que somos cristãos e católicos praticantes, a nossa preparação no tempo do advento cristão, católico, litúrgico, é uma preparação para a celebração de um grande mistério. O mistério que dividiu o mundo em dois, antes dele e depois dele. É o mistério de um Deus que se faz homem na criança de Belém. Natal nunca foi comemoração de aniversário de Jesus. Todo ano eu falo a mesma coisa. E a igreja que até hoje, não sei se o padre, não sei o que passa na cabeça do colega, mas entra com bolo, acende vela, vamos cantar parabéns para Jesus, pelo amor de Deus. É por isso que o mundo está do jeito que está. As pessoas não sabem nem o que é Natal mais. Aí acho que Natal é aniversário. Aniversário comemora o céu, meu filho. Aniversário, acenda vela e sobe vela você. O Natal de nosso Senhor Jesus Cristo não é aniversário de nosso Senhor. A igreja não comemora aniversário de nosso Senhor. Ela comemora um mistério. E este mistério é anunciado por quem? Pelos anjos na noite de Natal. Eis que eu vos anuncio uma grande alegria que será para todo o povo. Na cidade de Davi nasceu-vos Cristo Salvador. Ele é o Senhor. Encontrareis o menino envolto em faixas, com Maria sua mãe. Qual é a notícia? É que nasceu um neném? A notícia não é essa. É que nasceu o Senhor, o Salvador, o Emanuel. Deus visita esta terra. Isto é Natal. É um mistério de um Deus que se faz próximo. Aí as pessoas ficam com essas perguntas que não tem sentido nenhum. Padre, mas Jesus nasceu foi dia 25 de dezembro? Esse salário que foi mais ou menos no mês de maio. Outros falam que foi em setembro. É que estão procurando celebrar aniversário de Jesus. A igreja não está preocupada com isso. A igreja celebra um mistério. E um mistério que toca a nossa vida. Quando nós celebramos o Natal do Senhor, nós celebramos o mistério dele em nós. O mistério dele para nós. É por isso que neste tempo nós podemos rezar todos os dias o Salmo 24. Uma oração maravilhosa. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada, vossa verdade, me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Pode rezar o salmo todo, mas este primeiro já está aí o pedido essencial para o tempo do advento. Mostrai-me, ó Senhor, os vossos caminhos, porque eu conheço os meus caminhos, e nem sempre são caminhos bons, e nem sempre são caminhos que terminam bem. Mostrai-me, ó Senhor, os vossos caminhos. Qual é o sofrimento hoje de vários pais e mães? Eles estão indicando o caminho certo para os filhos e os filhos não querem. Os filhos sabem. Não, mas eu sei. É você que não sabe. Vovô e a vovó não sabem. Eu sei. E aqui está o contrário. Eu não sei. Então, mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos. Eu quero conhecer a vossa estrada. Aqui, caminho, estrada, está apontando para quem? Jesus. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que caminha nele encontrará a verdade que é ele. E aquele que viver esta verdade terá vida, e vida eterna. Eu não vou aqui dizer o nome, porque é desnecessário, mas não sei se vocês viram uma artista global, quer dizer, conhecida, bem conhecida, gravando um vídeo. Eu não sei o que aconteceu com ela, envolvendo lá a festa de Nossa Senhora de Nazaré. Não sei o que aconteceu. Mas ela vai justificar que as pessoas fizeram um protesto, mas que Nossa Senhora parou na frente da casa dela, essa coisa toda. Só que no final do vídeo que está o problema do vídeo. Estou falando o que eles fizeram com ela ou o que não fizeram, não sei. Eu sei que o final do vídeo ela diz assim: esse pessoal ainda não descobriu que não existe verdade. Existe a minha verdade, existe a verdade do outro. Se cada um respeitar a verdade individual de cada um, todo mundo vive bem. Esse é o discurso que agrada e que está por aí. Não existe uma verdade. O que existe? A minha verdade, a sua verdade. O que você acha é verdade. Não existe uma verdade, existe a sua verdade. Aí vem o caos que nós estamos, essa bagunça social em que vivemos.
cada pessoa mais louca que a outra, e ninguém fala nada. Não, ele está vivendo a verdade dele. E aqui eu posso brincar com um pouco da Bíblia, né? Dizendo que o pai do relativismo, quer dizer, não existe uma verdade, é Pôncio Pilatos. Nós vimos no domingo passado, ele de frente com a verdade, que é Jesus, ele pergunta para Jesus, o que é a verdade? Ou seja, existe verdade? Eu fico vendo alguns vídeos, salas de aula de faculdade, pessoas fazendo mestrado, pessoas escrevendo livros, discutindo lá se existe verdade. No final da discussão, sempre a conclusão é a mesma. A verdade, ela é pessoal. A verdade, ela acontece na sua vida. Aí, meu filho, você está vendo o que está acontecendo, né? Você está vendo o que está acontecendo. O menino chega para a mãe e fala, mãe, eu descobri a minha verdade, eu descobri o que eu sou. Você sabe o que você é até hoje? Não, descobri agora. O que você é? Eu sou um coati. Eu descobri que eu sou um coati. Não, eu sou um lobo. Não, eu sou um beija-flor. Ninguém descobre que é um trabalhador ou um estudioso, só descobre essas coisas, né? Quer dizer, e ninguém pode falar nada, por quê? Porque nós estamos vivendo a ditadura do relativismo. Não existe verdade absoluta, existe a sua verdade. E seja ela qual for, está valendo. O que a Escritura vai nos dizer? O Salmo continua. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Quem é a verdade absoluta? É Deus. E é Deus quem vai dizer, isso pode, isso não pode. Isso te leva ao céu, isso não te leva ao céu. Isto confere ao ser o que é do ser, verdade. Isto confere ao ser o que não é do ser, mentira. É por isso que lá no jardim do Éden, Deus tinha falado, vocês podem comer de qualquer árvore, não comam dessa. E a serpente vai falar com Eva, sabe o que Deus disse para você não comer dessa? Por quê? Porque você será como ele, você vai conhecer o bem e o mal. Não é? Está na Bíblia ou não está? Antes de comer a árvore, o ser humano conhecia o quê? O bem, o amor, a conexão com Deus. Quando entra o pecado, ele se arroga entre o que é bem e o que é mal. Aí eles são expulsos do paraíso porque eles se perverteram. Veja a briga hoje, numa mesa de almoço, lá no seu trabalho, na sua família, a cabeça das pessoas entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Vocês não notaram ainda que a maioria das pessoas não sabem mais o que é certo e o que é errado? Elas não sabem mais o que é lícito e o que é ilícito. Elas não sabem mais o que é pecado e o que é santidade. Misturou tudo. Tem um amigo meu, ele trabalha na Polícia Federal e ele atua nesse pessoal que vai tirar carteira, examinadora. Aí ele disse que um dia ele viu uma menina muito nervosa e ela dirigindo, ela viu nas mãos dela uma letra D e uma letra E. Ela no volante assim. Ele perguntou, o que é isso escrito na sua mão aí? Para eu não ficar nervoso, que eu confundo este D de direita, este E de esquerda. Ele falou, olha, você pode parar o carro, minha filha. Já levou pau. Você não sabe nem o que é direita e esquerda, como você quer dirigir um carro? Ou seja, quando Jonas, ele é enviado para Nínive, para destruir aquela cidade, o que é que Deus diz para Jonas, depois que ele fez a pregação? Eu tenho pena deste povo, que não sabe a diferença entre a mão direita e a esquerda. Meu filho, se você perdeu a noção do que é certo e errado, se você perdeu a noção da verdade de Deus, você começa a ter verdade própria. Aí eu tenho a minha verdade. Aí eu tenho o meu jeito de viver. Para mim isso não é verdade, para mim isso não é mentira. A crise maior que nós estamos vivendo disso aqui, as pessoas que não querem a verdade de Deus as orientando, as conduzindo, elas querem a verdade da turma, a verdade do mundo, mas não querem a verdade de Deus. O mais difícil hoje, estou falando eu como padre, é uma dificuldade que eu tenho. Se alguém pergunta, padre, me fala uma dificuldade da sua vida de padre. A minha dificuldade hoje, da minha vida de padre, é atender confissão de um povo que não sabe mais confessar. De um povo que não sabe mais a direita, a esquerda, que não sabe mais o que é pecado e o que é santidade. A pessoa vem confessar, a pessoa nem se prepara. Qual o seu pecado, meu filho? Espera aí, você nem precisa pensar, que eu já falo um 7. Não precisa nem pensar. Veja, as pessoas não se preparam
para as coisas de Deus. Estamos na preparação para o Natal e precisamos nos prepararmos bem para uma boa confissão. Aí a pessoa vem confessar e ela ainda vomita no meu ouvido. Ah, padre, isso aí para mim não é pecado não. Eu falei, meu filho, o que você acha não fede e não cheira. A sua opinião não conta aqui. O que é pecado é o que a Bíblia diz que é pecado. É o que o Decálogo diz que é pecado. É o que a igreja mostrou. Isso aqui é pecado. Se você acha que não é, e se você não quer se converter, você não precisa nem se confessar. Vai viver como pagão, vai viver a tua vida. Está assim na cabeça de muita gente. Eu assustei há um tempo atrás, não estou aqui dizendo nomes, mas uma pessoa que se confessou para se casar. Quantos anos de casado? 14. Aí pediu uma confissão. Aí o pessoal marcou direitinho, né? Eu geralmente peço para a secretária falar, peço a pessoa se preparar. Agora eu já estou passando como é se prepara, que as pessoas não sabem. Então a gente tem que ensinar também. Então eu passo. Aí veio a pessoa se confessar. Aí veio com alegria, eu também a recebi com alegria. Falei, mas que bênção, hein? 14 anos sem confessar, o céu está em festa. Ô padre, que beleza. Eu achei que o senhor ia até xingar. Falei, não, meu filho, ia xingar se você não confessasse. Isso é você se confessar é uma alegria. Ah, padre, eu estou até mais calma. Falei, que maravilha. Então podemos começar? Ô, padre, vamos lá. Tá bom. Muito bem, minha filha. Nesses 14 anos sem confissão, quais são os seus pecados? Ah, meu pecado? Aí eu fiquei nervosa com meu filho. Acho que eu falei um palavrão. É falta de missa. Falta de paciência com o marido. Pronto? É minha filha. Eu só não vou te colocar no andor e fazer uma procissão com você agora, porque só tinha um para carregar andor, tem que ter 4. Você é uma santa viva. 14 anos sem confessar, você cometeu 4 pecados só. Eu já ouvi os santos falando que a pessoa mais santa, ela peca 7 vezes por dia. Você pecou 4 vezes em 14 anos. Eu nunca vi uma pessoa com uma vida com tanta virtude como a sua. O senhor jura, padre? Eu falei, não. E ela ainda achou que eu estava elogiando. O senhor jura? Eu falei, não. Eu estou vendo uma coisa aqui, minha filha. Você não se preparou. Você não sabe se confessar direito. Mas eu vou te ensinar. Você quer? Claro que eu quero. Então se confessa assim, assim, assim e assim. Ah, aprendeu? Aprendi. Aqui essa folha é um exame de consciência profundo. Como você não confessa há 14 anos, tem que dar uma faxina geral. Aí eu perguntei para ela assim, você limpa a sua casa quantas vezes por semana? Só tirando o pó e passando a vassoura só nos caminhos todo dia. Mas uma limpeza mesmo é toda semana. Então a moça que vai lá em casa falou, olha, então você limpa a sua casa toda semana e pelo menos o caminho tirar pó todo dia. Então imagine comigo a sua casa 14 anos sem limpar. Misericórdia! Falei, seu coração está assim. 14 anos que não limpa. Aí ela, entendeu, gente? Aí a ficha caiu. Meu Deus, padre. Falei, pois é. Imagina a sua casa 14 anos sem limpar. Então não é uma poeirinha não, minha filha. O negócio é sujeira grossa. Mas eu não estou aqui para te condenar, estou aqui para te perdoar. Mas você tem que saber o que tem que ser limpo, né? Então dá aqui a folha. Não, padre, é muita coisa. Falou, ó, então para te ajudar, não é bom fazer isso em toda a confissão. É bom você trazer na cabeça. Mas como tem 14 anos de pecado acumulado, você pode trazer a folha e você vai marcando um X naquilo que você vê que é pecado. Então tá bom. Aí passou 15 dias, ela voltou. Mas e aí, minha filha? Não, padre, acabou a tinta da caneta. Eu falei, agora você se preparou. Padre, eu não sabia que muita coisa aqui era pecado, não. Eu falei, tá vendo? Aí, meu filho, eu vou te contar, ó. Tirei o chapéu para ela. Mas fez uma confissão daquela que limpou o coração. Ela falou, padre, o senhor tirou 500 quilos das minhas costas. Eu estou saindo mais feliz. Eu estou saindo leve. Falei, são os efeitos de uma boa confissão. E sabe o que você confessou bem e que você recebeu o perdão de tudo isso? Porque você se preparou. Se não se prepara, não faz nada direito. Aí nós vemos pessoas procurando a confissão. Aí fala do marido, fala do filho, fala do pet. Não confessa nada. Então veja, meus irmãos. A verdade de Deus, que quer nos orientar, que quer nos conduzir, que quer nos salvar, por muitos não é aceita mais. E muitos vão dizer, mas eu tenho que confessar para quê? Eu não tenho pecado. Eu não tenho pecado.
Há outros que são mais atrevidos, né? Mas quem falou que padre perdoa alguma coisa? Eu falo com Deus, meu Deus, errei, perdoei, tá valendo. Se as pessoas vão vendo um catolicismo chamado hoje, é um fenômeno. A igreja está tentando responder a este fenômeno, mas é aquilo que nós chamamos de self-service religioso. O que é self-service? Você vai no restaurante, pega uma bandeja, pega um prato, e você vai passando perto da comida, não é assim? O que você vai pôr no seu prato? Pelo que você gosta. Ah não, arroz não estou comendo, estou de regime. A salada eu gosto. A macarrão não, carne eu gosto. A beterraba eu gosto, a pepino não gosto. E jiló está longe. Ah, isso aqui eu gosto. Aí você vai e pesa o prato. O que é self-service? Eu coloco no prato que eu gosto. Tem muito católico self-service. Aí eu vou à missa. Mas isso que a igreja fala, eu não gosto não. Isso que a igreja defende, eu não concordo não. Isso que o Papa fala, eu também não gosto não. O que ela acha? Que ela vai pôr no prato aquilo que ela gosta. E o que ela não gosta? Tem quem goste. Eu não gosto. E isso, quando a pessoa não faz um sincretismo religioso. Ela não vê problema nenhum. Nenhum. Ela vai à missa no domingo. Segunda-feira, ela faz uma macumbinha de leve. Terça-feira, ela vai numa sessão espírita e conversa com a alma da avó. Quarta-feira, ela vai na Universal para levar um passe, para tirar um encosto. Quinta-feira, ela vai na Batista, que ela gosta do Ministério de Música. Sexta-feira, ela faz um trabalho nas encruzilhadas. Sábado, ela descansa para começar no domingo com a missa de novo. E quando você fala com a pessoa, mas você está louca fazendo isso? Você tem preconceito, padre? Você discrimina outras religiões, padre? É o discurso do mundo nosso. Ou seja, não existe, padre, verdade. O senhor tem a verdade católica, eles têm outra verdade. E eu vou nelas todas. Tudo é de Deus, tudo leva para Deus. É tudo a mesma coisa. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? É isso que está acontecendo. E o problema é quando este tipo de vida não é orientada e corrigida pelos ministros da igreja, que têm a obrigação de fazer isso. Porque eu tenho um peso sobre mim, que é ajudar você a se salvar. A salvação da sua alma. E eu já tenho os meus pecados, meu filho. Você acha que eu quero levar o seu? Você que se lasque com o seu aí. Eu estou lutando para me salvar e orientando o caminho da salvação. Um dia, Deus vai me chamar. A morte chega para todos. Neste dia, eu não quero ser chamado de omisso. Ah, padre, o senhor sabia e não falou? O senhor não orientou o povo? O senhor entrou num disco, esse pecado eu não tenho. Falou, ó, orientei, preguei a verdade, mostrei o caminho. Se seguiram ou não seguiram, foi opção deles. Eu preguei. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Você vai na missa para quê? Para conhecer o caminho de Deus. Fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Quem é motorista aí e usa GPS, eu não sei dirigir em BH, nossa capital. Eu sei ir a lugares em BH, é diferente. Você ir no lugar, não é você saber dirigir lá dentro. Se eu saio dirigindo lá, eu não sei onde eu estou. O que é que eu ligo? GPS. O GPS me ensina uma coisa fantástica, que eu comentava ontem com um casal que foi comigo em Cajuru, lá no Manzotti. Você põe o GPS no carro, aí ele te fala, comecemos. Você começa a andar com o carro. Primeira, à direita. A 300 metros, pegue a terceira saída na rotatória. Uma pessoa soberba, o que ela vai falar? Ah, GPS, cala sua boca. Eu vou pegar o caminho que eu quero. Tá bom, meu filho. Você pode pegar o caminho que você quer, mas você não vai chegar aonde você deseja. Concordam? E o GPS, ele é um orientador fantástico. Ele podia ser até diretor espiritual. Que é quando você erra, ele não fica te julgando na cara que você errou. Vire a primeira à direita, a pessoa passa reto. Seu burro, eu falei, à direita. Por que você não virou, seu burro? Agora você errou o caminho, você se lascou. Fui, e o GPS desliga. Não é assim que ele fala. Olha que ele está te falando, primeira direita, a 100 metros, à direita, você passa reto. Aí faz um barulhinho assim. E ele fala uma frase que me agrada. Recalculando rota. É só você esperar, ele vai falar, segunda à esquerda. O que o GPS me ensina, gente? Quando você erra, haverá possibilidade de corrigir o erro, porque você consegue pegar a estrada de novo. O problema é quando você vai errando, o GPS está falando, e você nunca pega a estrada que ele está falando,
Chega numa hora que você não sabe nem aonde você está. Assim é o tempo do advento. Você errou, então vamos recalcular a rota. Vamos pegar o caminho que o Senhor quer nos mostrar, a estrada que o Senhor quer nos apontar. Se o GPS, ele aponta caminhos na terra, o nosso Deus quer nos apontar caminhos para o céu. Aí eu não pergunto só para o GPS, eu pergunto para Deus na oração: meu Deus, mostrai-me os vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. O evangelho que nós ouvimos é do capítulo 21 de Lucas e fala sobre linguagem apocalíptica. O que é isso? Finais dos tempos. Mas aqui tem uma palavrinha mágica e que nós precisamos estar atentos a elas. Está no primeiro versículo. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: haverá sinais. Completem. Haverá sinais. Pode ser melhor. Haverá sinais. Aqui Jesus diz: no sol, na lua, nas estrelas. Ele vai dizer uma série de sinais. Mas hoje na nossa vida, você consegue ver os sinais de Deus indicando para você qual o caminho, qual a estrada, qual a verdade? Nós teremos no tempo de Natal uma festa que eu gosto muito, chamada Epifania. Vem de Epifanos, manifestação. O que é a Epifania? É a visita dos 3 reis magos. Esses 3 reis, eles viram um sinal. Qual que era o sinal? Que apontava para onde? Belém. Qual que é o sinal hoje na sua vida que aponta para Deus? Nós estamos conseguindo ver os sinais. Que é interessante, né? Nós temos a síndrome do traído. Já ouviu falar? Síndrome do traído? Ninguém nunca ouviu falar, não? O que é síndrome do traído? Todo mundo sabe que ele estava sendo traído. Quem é o único que não sabe? Ele. Aí no final: mas vocês sabiam? Todo mundo: meu filho estava na cara, estava namorando uma piriguete. Todo mundo comenta isso. Você não sabia porque você não quer ver. Os sinais são dados, mas quem não reza, não vê. Quem não adora, não vê. Quem não conhece a palavra, não vê. É a mesma coisa. Eu não falo, não sei se alguém fala, escreve japonês. É a mesma coisa de pegar você, levar você para o Japão, colocar você numa rua, aquelas letras que nós não é do nosso, não é, a gente não, você está assim, ó, você não sabe nada. E aonde você quer ir, está do outro lado da rua, na sua frente, e uma placa grande, mas você não sabe ler, né? Tem gente que não sabe ler os sinais de Deus, não conhece essa palavra aqui, ó. Aí Deus vai dando os sinais e você não vê. Tinha uma estrada indo para Goiânia e com a chuva o asfalto caiu. Então tinha que passar para outra cidade, aumentava 1h30 a viagem. E cheia de placa: estrada desbarrancada, não prossiga. Estrada fechada, bloqueio a 200 metros, etc. O cara: não, eu já passei aqui muitas vezes, vou passar. Chegou, tinha umas, não sei o nome, mas umas cerquinhas de madeira, amarela e preta. Proibido. Falou: não. Falou com a mulher: pode tirar que nós vamos passar aqui mesmo. A mulher: tira. Eu já passei aqui outras vezes. Tirou, estava 120, o que aconteceu com o carro? Caiu no buraco, quase que mata ele e a mulher. Aí os policiais perguntaram: mas você não viu os sinais, não? Está cheio de placa ali atrás. E a mulher ferida: viu, ele viu, mas ele é pirracento. Pirracento. Deu no que deu, né? Como eles falam hoje na internet. É um amostradinho, né? Um amostradinho. Terminou aonde terminou. Meus irmãos, entendo que a palavra de Deus está falando para você. É interesse seu, não é interesse meu, não. Eu quero ver os sinais de Deus na minha vida. Eu quero construir uma casa neste lugar. Eu quero trabalhar nessa empresa. Quero namorar com aquela mulher. Eu quero comprar aquele carro. Se você reza, Deus vai dar sinais. Se é sim, se é não, e se é espere. Mas como ninguém quer saber de sinais de Deus, eu quero, eu faço, eu vou. Vai amostradinho, né? Você vai ver no final o que vai dar. Jesus está falando: haverá sinais. E aquele que reza, ele consegue interpretar não apenas os sinais do sol e da lua, mas os sinais da própria vida.
As famílias hoje estão sendo destruídas por quê? Porque ninguém vê sinal de nada. O seu filho era de um jeito, ele está do outro. Seu filho está saindo com gente estranha. Ele chegava cedo em casa, só chega de madrugada. Só está trancado no quarto. Você não sabe o que está no celular. Internet comendo madrugada toda. Depois você sente cheiro de mato verde queimado. Fala, o que está acontecendo com esse menino? Um sinal atrás do outro. E os pais, dois babaca, Hora que o leite entorna, mas como que a gente não viu? Os sinais são dados. Os sinais são dados. A pessoa sente uma dor do lado, ai, passou. Na outra semana, nossa, essa foi mais forte. Até que está lá com uma operação de urgência, apêndice furado, a confusão da uma falou, mas você não sentiu dor nenhuma até hoje, não? Não, doutor, tem uns 2 meses que não para de doer. Peraí, mas os sinais foram aí, você não procurou nada, não? Não, assim como a dor vem, ela vai. Os sinais foram dados. Os sinais foram dados. A mulher trata o marido mal, ou o marido trata a mulher mal, já não se beijam mais, não tem mais relação, não conversam, já não dormem na mesma cama. O marido chega, a mulher finge estar dormindo, já não conversam. Aí o marido começa a ver a mulher, ela está fazendo uma dieta, ela já está com roupa bonita, está passando batom, ela está saindo toda sexta-noite, sábado sai com as colegas, está almoçando fora, o marido está mais bonitão, está mais musculoso, está saindo, está usando perfume, comprou roupa nova. Gente, os sinais estão sendo aí, E a pessoa, estão me entendendo, gente? Sim ou não? Os sinais são dados, sim ou não? Mas é preciso o quê? Jesus está falando. Haverá sinais. Felizes aqueles que sabem interpretá-los. Tem sinal na sua vida pessoal, tem sinais no seu casamento, tem sinais na sua família, tem sinais no seu trabalho. A gente fala, não, padre, eu assustei, eu fui despedido. Meu filho, se você voltar, teve vários sinais antes. Chamar de atenção, não chega na hora, fala demais, mexendo no lanche dos outros na geladeira, levando para sua casa coisa da empresa. Aí, chega numa hora, sinais. Mas quando essas coisas começarem a acontecer, os sinais de Deus, não é para que fiquemos com medo. Quem ouve o Evangelho, fala, meu Deus, quando chegar esse dia, eu vou tremer de medo. Não. Quem tem que tremer de medo são os ateus. Quem tem que tremer de medo são os que não têm fé. Quem tem que tremer de medo são aqueles que perseguiram o nosso Senhor e a sua igreja. Esses vão tremer de medo. Aqueles que têm fé, a hora que o Senhor estiver voltando em glória, se alegrarão, glorificarão o nome de Deus. Eu vi uma figura na internet, devia ter salvo, não salvei, mas é linda. Nem sei se é uma figura católica, mas é muito bonita. Jesus voltando, o mundo acabando, aquele auê pegando fogo, e no alto do monte, várias pessoas assim, Estes somos nós, né, meus irmãos? Para nós, será um dia de libertação. A palavra diz, quando essas coisas começarem a acontecer, levantai a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. E último ponto da pregação de hoje. Cuidado com aquilo que te torna insensível. Tem coisa pior que você se relacionar com alguém insensível? O que é uma pessoa insensível? Tanto fez como tanto faz. Sente mais nada. E aqui diz que 3 situações nos tornam insensíveis. Jesus quem está dizendo. Tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis. Eu estou no versículo 34 do capítulo 21 de Lucas. Como que o meu coração fica insensível? Primeiro, pela gula. Tem gente que come para viver. Tem gente que vive para comer. E o problema não é só a gula, o comer. Não tem a ver com tanto que eu como. É porque, segundo o estudo da virtude, alguém que tem o pecado da gula, que é exagero, ele tem outros pecados escondidos atrás da gula. Por isso que a pessoa é gulosa. Se o problema fosse, meu filho, só comer, uma boa dieta resolvia. Não é aqui. A pessoa que tem gula, geralmente, ela está fugindo de algo. Ela tem o pecado da preguiça, o pecado do exagero. Então a gula, ela vai escondendo várias coisas. E segundo o que Jesus disse, o pior da gula
ela torna o seu coração insensível. Segundo, que acompanha a gula, a embriaguez, que é uma falta de equilíbrio, que é um vício. E segundo São Tomás de Aquino, é a porta do desequilíbrio. Você quer ver uma pessoa desequilibrada? Veja a pessoa que bebe. Ela não tem equilíbrio. Eu não estou falando do beber social. Tem gente que bebe social. Uma taça de vinho, um copo de uma batida, 2, 3 cervejinhas. Tem gente, você conhece, meu filho, não pode começar, que a pessoa não sabe parar. E você quer ver uma pessoa desequilibrada? Estou falando porque a palavra diz. Brigue com Jesus. Uma pessoa que você diz para ela assim: vai ter festa, oba, mas não tem bebida, então eu vou fazer o que lá? E o pessoal acha normal. Ah, mas todo mundo fala isso. Faz o que todo mundo faz. Veja, não é uma pessoa que tem alegria, contentamento. Ela não está indo para conviver, ela não está indo para festejar a vida. Não. Se não tiver álcool, não tem festa para mim. Uma festa sem álcool, o que eu vou fazer lá? Então veja, uma pessoa desequilibrada. E Jesus fala pior: a pessoa se tornou insensível. Eu tenho um caso perto de mim, não é da minha família, mas bem perto. Aniversário de 5 anos do menino. O pai está se livrando do vício do álcool, então, sem bebida. Chamaram a família toda. Um irmão dela, que é, como que é, né? Um irmão dela. E o avô do menino, que não fica atrás, não foram. Por que não foram? Eu vou fazer o que no aniversário? Tem bebida? Vocês viram um coração insensível? O neto, meu filho, que se lasque. O menino, não estou nem lembrando de menino. Eu quero beber. Se não tem álcool, eu não vou. E não foram. Tem coração insensível aí. E, não, eu vou pelo meu sobrinho. Eu não vou pela bebida. Eu vou festejar os 5 anos do meu primeiro neto. Não. Tem bebida, eu não vou. Cuidado, viu, meus irmãos? Cuidado quando a sua família só reúne para comer e beber. Gula e embriaguez. E aqui, me desculpe a franqueza, tem muito Natal com coração insensível. Não colocam um menino no presépio, mas é um povo que come e bebe, achando que o mundo vai acabar. E Jesus está falando aqui: esse pessoal se tornou com coração insensível por causa da gula e embriaguez. É um povo que come e que bebe, me desculpe, parecendo um leitão no chiqueiro. E a pessoa está comendo e está pensando: o que tem de sobremesa? Cadê o panetone? Cadê a torta da tia? Aí eu trouxe para ver. É para ver ou é para comer? Ninguém aguenta essa... E eu vou te contar outra, meu filho, que não é a sua família. Tem gente que está comendo a ceia de Natal e pensando: amanhã no almoço a gente termina. O que sobra hoje, a gente rapa amanhã. Não tem problema. Você comer. Né? O que Jesus está falando aqui? O exagero, ele torna o coração do homem insensível. E o terceiro, preocupações da vida. Preocupações em ter, poder e prazer. Gente, olha para o padre aqui. Se eu estiver mentindo, você pode falar que é mentira. Eu conheço assim de gente, que vive para comer, beber, e quando ela não está comendo, e não está bebendo, e não está dormindo, esperando um infarto, a pessoa está fazendo o quê? Ela está preocupada com a vida. E na maioria das vezes, a preocupação com a vida envolve o quê? Se não está comendo, se não está bebendo, se não está dormindo, onde que cabe Jesus numa vida dessa? Onde que cabe conversão numa vida dessa? Onde que cabe Espírito Santo numa vida dessa? Onde que cabe santidade numa vida dessa? Não cabe. E outra, e esse discurso de Jesus não é para o que estão no mundo, porque o que estão no mundo, meu filho, eles comem, eles bebem, se preocupam com as coisas, e vai que atua. Mas o discurso de Jesus é para nós que estamos na igreja. Quantas vezes nós temos esta preocupação? E não é uma preocupação aqui que não se possa fazer no equilíbrio. Vamos fazer uma ceia de Natal, por que não? Vamos umas coisas gostosas, por que não? Nós temos as coisas da nossa vida, só que o problema da gula, da embriaguez e da preocupação da vida, eles tomam o lugar de Cristo. Lembrem da parábola do semeador. A palavra é sufocada pelas preocupações da vida. E Jesus vai dizer: ficai atentos e orai. Atentos e orai. Repita comigo: atenção e oração.
Atenção e oração. Oração e atenção. Oração e atenção. Orai e vigiai, para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne É fraca. é fraca. Jesus está nos ensinando a nos prepararmos bem para o advento deste ano. Não torne o seu coração insensível. Olha o que Jesus disse, você tem que entender o que Jesus está dizendo. Jesus falou que comer torna o coração insensível, sim ou não? Sim ou não? Não, gente, você vai morrer de fome, meu filho. Tá vendo? Por isso que eu falo, o pessoal ouve pregação, mas não entende nada que padre fala. Tá tudo aí, ó. Não entende nada. Onde que eu disse na homilia que comer é pecado? Onde que eu disse na minha pregação que beber é pecado? Onde que eu disse que você não tem que cuidar da sua própria vida? O problema aqui é o exagero. Uma coisa é você comer, outra coisa é você ter o pecado da gula. Uma coisa é você beber, outra coisa é você se embriagar. Jesus, nas bodas de Caná, ele ofereceu para aqueles noivos mais de 600 litros de vinho. E você não vê Jesus trocando as pernas. Ou seja, ele com os discípulos beberam vinho, mas eles não se embriagaram. Ah, padre, eu não vou me preocupar nada com a minha vida mais. A partir de hoje, eu vou ficar só esperando. É, meu filho, é boleto chegando, é conta chegando, é água, é luz. Nós temos as coisas da vida. Nós temos que comer, nós temos que beber. Mas a coisa aqui é o exagero, é o desequilíbrio, é o vício que vai tornando o coração insensível. Quer ver só uma coisa boa como fica ruim? Cuidar da saúde é bom? É. Fazer exercício é bom? É quem não gosta tem que fazer. É bom. Ir na academia é bom? É bom. Só que tem gente que vive para isso. A pessoa está viciada no corpo dela. Ela se idolatra. Até eles estão pondo hoje espelho à prova de... Que se deixar a pessoa pula nela mesmo. Ela faz exercício e fica assim, ó. Ela se baba. Que desequilíbrio, né, gente? Todo desequilibrado. Uma coisa boa pode virar uma coisa ruim quando perde o... Então, entendeu o que é o advento? É um tempo que Deus quer o quê? Equilibrar a nossa vida. Equilibrar o nosso coração. Equilibrar as nossas escolhas. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Leia de novo as leituras deste primeiro domingo do advento. Principalmente o Evangelho. Peça a Deus que Ele te mostre os sinais. Não tenha um coração insensível por causa da gula, da embriaguez e das preocupações. E busque ter atenção e oração. O Senhor está para chegar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.